E aí, meus caros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jasliel. Recentemente eu li esses dois livros, A Morte, de Ivan Illich, e A Metamorfose, e eu queria falar um pouco sobre esses livros. São livros bem pequenos, rápidos, são praticamente contos, e eles marcaram bastante a minha vida. É uma leitura muito importante, eu diria. Ambos são bem semelhantes. Ambos falam sobre a morte. Um é bem direto, o outro nem tanto. Um tem uma causa bem indireta também, mas o outro é algo mais sutil, algo que vai dando a entender pelo decorrer da história que o autor está perdendo a vida aos poucos. O autor não, o personagem. E são livros que me fizeram pensar bastante a respeito da vida. A Metamorfose, de Franz Kafka, traz um sentimento de uma perda de identidade. Então, quando Gregor acorda como uma barata e vê a vida dele virada de cabeça para baixo, ele começa a ver que ele tinha uma vida, uma utilidade conveniente para as pessoas. Ele era útil para a família dele, por isso eles gostavam dele. Mas quando a vida dele muda, quando ele é transformado, quando ele sofre a metamorfose, as pessoas começam a tratar ele com desprezo. E até mesmo a irmã dele, que ele pensava se importar com ele, ou pelo menos eu tive essa ideia quando eu estava lendo, de que a irmã dele se importava com ele e por isso alimentava ele, por isso ficou encarregada de cuidar dele. Mas no final eu vi que não era bem isso e foi um pouco chocante essa parte do livro. Eu achei bem triste o que aconteceu com ele, como aconteceu com ele. E é bem semelhante com o que aconteceu com o Ivan. Eu não sei que palavra eu posso usar, mas ambos não tinham tanta importância para a família deles. O Ivan escolheu a mulher dele por conveniência, porque era algo que traria que seria bem visto pela sociedade, e ele viveu a vida toda como uma conveniência barata. Já o Kafka também vivia uma conveniência. Ele era conveniente e a vida dele não tinha tanto sentido. Ele vivia para sustentar a família dele e pagar as dívidas dos pais. Já o Ivan viveu uma vida conveniente. Ele viveu uma vida medíocre e tudo que ele fazia era pensando no que os outros veriam ou no que aquilo ia mostrar para as outras pessoas. Então era uma vida bem sem graça, bem chata. E no fim ele percebeu que tudo isso era vaidade. No fim ele meio que se arrepende um pouco do que ele viveu, das escolhas que ele fez, e se lembra de quando ele era criança. E ambos os livros me fizeram pensar na morte e também na vida, como no caso desse livro aqui. O Ivan não queria morrer, se apegou à vida, e o Kafka não tinha uma vida para se apegar. E tudo isso, como um cristão, me faz pensar que assim é a vida daqueles que não têm Cristo, assim é a vida daqueles que não podem dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Ambos viviam por coisas vãs e passageiras, mas os cristãos não. Eles podem dizer viver é Cristo, morrer é lucro. Eles podem viver para algo eterno e eles sabem que a vida, na verdade, é algo passageiro. Principalmente no caso de Ivan, que se apegava à vida dele e gostava bastante da vida dele. Algumas pessoas dizem que no fim ele se converteu e foi salvo quando ele disse a morte foi derrotada. Eu não vejo assim. Em nenhum momento ele foi apresentado a Cristo, então não faria sentido ele ser salvo, a não ser que seja por de repente uma filosofia do autor. Eu sei que por um tempo ele foi cristão
mas parece que ele acabou se desviando e meio que criando a própria religião ou a própria filosofia de vida dele. E eu não conheço muito sobre o autor. Se você conhecer, quiser deixar nos comentários, ficaria muito feliz em ler, discutir sobre essa questão. E sobre este livro, A Metamorfose, eu gostei muito de ler. Eu preferi esse do que A Morte de Ivan Illich, porque ele me fez pensar mais e eu me... qual a palavra? Eu me identifiquei mais com o Gregor do que com o Ivan. Eu acho muito interessante a forma como a história é contada, como o decorrer da história o Gregor vai perdendo a identidade dele e se apega ao quadro na parede ou aos móveis, porque aquilo faz ele se lembrar de quem ele é. Então ele tinha medo de se esquecer de quem ele era, se aquilo fosse tirado dele. Então você vê que ele não tinha uma identidade em si mesmo, mas nas coisas exteriores, na família e no quarto dele, a escrivaninha, o quadro que tinha na parede dele. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque ele viveu por pessoas e quando ele precisou dessas pessoas, elas não estavam lá por ele. Então isso vê que é uma falta de amor. Isso nos mostra que é uma falta de amor, tanto no livro de Tolstói quanto no livro de Franz Kafka. Porque o amor é sacrificial, o amor é algo que existe labuta, tem labuta, mas em ambos os lados não havia essa labuta por parte da família deles. Talvez Kafka não, Gregor amava a família dele, porque ele labutava para pagar as dívidas dos pais, mas a família dele não demonstra esse amor por ele, não está com ele quando ele mais precisou. Então, são livros que eu recomendo bastante. Eu gostei muito de ler esses livros. Gostaria de ler mais livros desse tipo, livros que marcam a sua vida após a leitura e nos fazem refletir bastante a respeito da vida, da morte, ou de quem somos, ou coisas desse tipo. Enfim, é isso. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esses livros, se você já leu esses livros ou se tem vontade de ler. Também me indique bons livros, porque é sempre bom, não é? Enfim, o vídeo foi esse. Eu só queria compartilhar, talvez com ninguém, talvez com alguém, não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas compartilhar um pouco do que eu entendi, do que eu aprendi ou do que eu interpretei lendo esses livros. É isso e até o próximo vídeo.